Bom dia a todos. Declaro aberta a quinta reunião da Comissão Especial destinada a proferir o parecer ao projeto de lei número 6.583 de 2013 do Estatuto da Família. Sobre a ata, informo que encontram-se à disposição dos deputados cópias da ata da quarta reunião da comissão e indagam ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Dispensa a leitura da ata. Não, discordo dispensada a leitura da ata, pedido ao deputado. Sobre a ordem do dia, a audiência pública de hoje para discutir sobre o impacto da mídia na construção e estabilidade familiar, família e educação e a laicidade do Estado. O requerimento é do novo deputado Diego Garcia, que também é relator dessa grande matéria. Eu queria justificar hoje a ausência do presidente da comissão. Ele teve uma reunião extraordinária junto ao Palácio Planalto, junto com o seu partido, e houve um desencontro de informações, por isso estamos atrasados aqui. Quero pedir desculpa aos nossos convidados e palestrantes, agradecer aqui pela presença do novo deputado João Campos, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e hoje a casa está tomada de audiências públicas e comissões. Se os senhores caminharem por aqui, vão ver isso, e talvez por isso a nossa comissão esteja um pouquinho vazia. Mas com o decorrer do dia, nós vamos ficar aqui só até às 6 da tarde, né? Cada palestrante vai ter 3 horas para falar, então fique à vontade, daqui a pouco as pessoas começam a chegar aqui. Os nossos novos convidados de hoje são o senhor Pedro Paulo de Oliveira Júnior, doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestre em Informática, graduado em Engenharia de Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, trabalha com formação de pais e professores em temas relacionados à educação de crianças e adolescentes em um ambiente com inúmeras inovações tecnológicas em que as crianças e os adolescentes muitas vezes dominam essas tecnologias melhor do que os pais. Também está conosco hoje o Dr. João de Oliveira, doutor em Motivação de Ensino, Aprendizagem da Educação Básica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Administração de Empresas pela USP, mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em projeto político-pedagógico. É consultor educacional com mais de 30 anos de experiência na área de educação e atualmente é pesquisador do grupo de pesquisa sobre ética e educação da Universidade do Rio de Janeiro. E, por último, o Dr. Vladimir Brega Filho, que possui graduação em Direito, Instituição Toledo de Ensino, mestrado em Direito pela mesma instituição em Toledo, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, atualmente professor adjunto da Universidade Estadual do Norte do Paraná e promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Pois bem, hoje nós vamos ter aqui uma audiência com alto gabarito e com bastante informação. Eu quero convidar para compor a mesa os senhores Pedro Paulo Magalhães de Oliveira Júnior, mestre em Informática pela PUC do Rio de Janeiro. Qual? É que aqui, nessa outra lista, não tinha um assento circunflexo. Perdão, doutor Vladimir. Pronto, aqui está comprovado. Então, por favor, trata de colocar aqui o assento complexo. Também quero convidar para compor a mesa o doutor João de Oliveira, que é o doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutor Vladimir Brega Filho, promotor de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo. Fiquem à vontade aqui, senhores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu peço atenção quanto ao procedimento a ser adotado aqui durante a nossa audiência. Os convidados disporão de até 20 minutos sucessivamente para suas exposições. Logo após será concedida a palavra aos deputados segundo a ordem de inscrição, os quais terão 3 minutos para interpelações. Considerações, tendo os convidados o mesmo prazo para resposta, sendo ainda facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo de 3 minutos. A lista de inscrição para os debates encontra-se à disposição dos deputados da nossa mesa de apoio. Daremos então início às nossas exposições. Houve aqui pedindo apoio aqui na mesa. Quem é primeiro? Está aqui em ordem? Não.
Com a palavra, o senhor João Malheiro de Oliveira, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e consultor educacional. Vossa Senhoria tem até 20 minutos para a exposição dos seus. O senhor fique à vontade. O senhor precisa... Nós temos um microfone. Eu quero pedir a assessoria da mesa para encontrar um microfone avulso, para que o nosso doutor possa... Pessoal da técnica, se puder nos ajudar aqui, abrindo o microfone sem fio, eu agradeço. Aqui é Brasil. Agora sim. Eu poderia pôr, então, a exposição. Teria que pôr para clicar aqui, por favor. Não, dá licença, que eu faço. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite. Muito feliz de estar aqui colaborando com o Estatuto da Família. Vou trazer algumas considerações sobre o Estatuto que me passaram. Gostei muito dele, muito pertinente com as necessidades do momento. Mas trago também algumas pequenas colaborações e, de alguma maneira, os deputados poderão pensar sobre esse tema, porque é isso que se trata. Então, conforme diz o Estatuto, a primeira grande preocupação da sociedade deve ser assegurar a integridade familiar, uma educação de qualidade e uma educação correta. Infelizmente, não é isso que vemos hoje em dia, né? Está tudo muito complicado e eu vou tentar expor por que isso está complicado. Saibam que, esse é o artigo 13, então, do Estatuto, saibam que a família deve ser sempre a primeira escola. A primeira escola, quando a criança aprende tudo no começo. Aprende a andar, aprende a correr, aprende a tomar banho, aprende depois a falar, depois a brincar e depois, com a ajuda da escola, a escrever. Então, óbvio que investir na família, que é o que esse estatuto pretende, é, sem dúvida, sonhar com a educação. Está cada vez mais comprovado isso na nossa universidade, que educar a criança desde os 0 anos de idade corretamente vai trazer um retorno para o país de forma incrível. Saibam que se percebe hoje na educação crianças com deficiência de aprendizagem, porque nos primeiros anos tiveram uma educação muito precária. Então, saibam que é importantíssimo vocês, ao ver essas crianças, talvez tenham filhos na idade, saibam que ele está, em primeiro lugar, pensando o que os meus pais estão me ensinando. Porque são eles os primeiros educadores da sua vida. E depois chega um momento que a família sente necessidade de recorrer a uma escola. Então, é óbvio que ela vai escolher aquela escola que estiver alinhada com o seu pensamento. Infelizmente, hoje não está havendo. Infelizmente, hoje não está havendo esse alinhamento familiar-escola. Os motivos eu já vou dizer quais são, mas saibam que é um dos graves problemas educacionais hoje. Porque a criança, ela fica olhando a mãe em casa e depois olha o professor na escola e não bate muita coisa. Há muita incoerência, há muito choque de valores. Então, é óbvio que quando isso não existe, né, a criança fica meio perdida, fica meio insegura, fica meio, enfim, quem que está com a razão? Por isso, é muito bom recordar que o primeiro grande ideal meu como educador é procurar que família e escola se alinhem novamente. Enquanto não conseguir isso, não existe educação. É só promessas, bons desejos, bons ideais, mas infelizmente não se consegue nada. Por quê? Porque a criança ela aprende os primeiros anos por imitação. Ela vai viver o que vê a mãe e o professor fazendo. Se cada um vive de um meio, de um modo, é óbvio que aquilo vai dar problema lá na frente. Então, é muito
importante que hoje se recupera um instrumento que antigamente existia. Eu, quando era garoto, eu sou português, vocês percebem pelo meu sotaque, estudei em Portugal, até vim para o Brasil com 13 anos. Aqueles meus primeiros anos em Portugal, a escola que eu estudava, meus pais iam trimestralmente à escola alinharem-se com a direção da escola para saber como trabalhar os valores, as virtudes, as qualidades que eles pretendiam para seus filhos. Me orgulho muito desse trabalho da família junto com a escola. Quando isso existe, como chamo de tutoria trimestral, onde pais vão à escola a cada 3 meses para conversar com os professores sobre o ideal educacional, o projeto educacional pedagógico da escola, isso é que constrói realmente uma educação. Hoje eu trabalho com uma escola no Rio de Janeiro que faz isto. Já faz 3 anos e é uma escola de muito sucesso educacional por causa disso. Porque a gente está formando, em primeiríssimo lugar, os pais. Depois os professores, depois os funcionários e depois, muito em quarto lugar, os alunos. Então, é importantíssimo recuperar esse ideal para que nós consigamos uma educação de qualidade. Quando a família e a escola estão alinhadas, elas preparam a criança para entrar na sociedade. Esse sempre foi o procedimento correto, sempre produziu muitos bons frutos, esse caminho natural da educação. Mas o que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Hoje, quem está educando a sociedade é que está impondo os seus valores para a escola e depois para a família. É exatamente o processo inverso. Hoje a sociedade pressiona, e aqui o nosso professor Pedro Paulo vai nos falar isso através da mídia, como isso vai acontecer. Hoje a mídia é que educa o país. E as escolas, com medo dessa pressão, vão se adaptando, e os pais, coitados, que têm muito pouca formação, às vezes, também. Então, infelizmente, é esse o grande inimigo da nossa educação. É uma mídia que muitas vezes não tem boas intenções, né, e vai minando o projeto família, o projeto escola. Então, hoje, se clama mesmo por boa educação. A gente nota, esses pais pedem, as escolas pedem, mas infelizmente a pressão social é tão forte que estão perdendo a identidade de educar. E quando uma família e uma escola perdem a identidade de educar, acabou a educação. Acabou a educação. Então, hoje, a gente vê essa pressão social. Importante ganhar dinheiro. Importante que meus filhos tenham uma boa faculdade para depois me dar um bom emprego, para depois me sustentar. Né? E o resto, se vier, é bom, mas se não vier, paciência. Então, o meu grande ideal educacional é para quem trabalha com educação que só oferecer recursos econômicos é um projeto destinado ao fracasso. Porque hoje a gente percebe jovens se formando na universidade, nas melhores universidades, despreparados para a vida. Semana passada estive num processo de seleção de um banco do Rio de Janeiro, um forte banco, que chamou os formandos em economia da UFRJ para a seleção de trainees. E sabe qual foram as perguntas que eles fizeram nesse processo de seleção? Primeira pergunta, você poderia explicar como é que é a sua vida de família? Você tem pais, tem mães, tem irmãos? Como é que você se relaciona com a sua família? Segunda pergunta, você poderia me explicar quantos amigos você tem? O que você faz com os seus amigos? Terceira pergunta, você pode dizer o que você faz com a internet, todo dia? Como é que você usa esses recursos hoje? Quarta pergunta, você lembra quais foram os últimos livros que você leu nos últimos 6 meses? Quinta pergunta, o que você fez nas últimas férias? Obrigado, está selecionado ou não? Aí vamos ver o que deu de função das respostas. Esse é o processo de seleção. Não perguntaram nada de economia, de bolsa de valor, matemática financeira. Não estão interessados. Hoje está precisando de gente com caráter. Não tem no mercado. Tem gente muito boa tecnicamente, evidentemente, sempre teve, sempre vai ter. Mas o que está faltando hoje é saber formar o caráter. Então, é muito importante, senhores,
que a gente invista nessa formação dos pais. Aí começa tudo. Pais que não saibam ser bons educadores vão formar mal na primeira escola dos filhos e vão escolher mal a segunda escola dos filhos, e o processo vai se reproduzindo de geração em geração. É o que nós estamos vendo hoje a nível geral. Obviamente tem hoje as suas diferenças. Então, aqui vai em direção esse artigo do Estatuto. É importantíssimo, criando nas escolas recursos para formar esses pais. Como isso é importante? Então, saibam que os pais hoje, a grande maioria deles, não tem recursos de educação. E também, quando tem, não tem forças para educar. Tão fracos. Porque é muito difícil educar. Precisa de muita qualidade. Precisa de muito recurso interior. Não é só uma leitura de uma revista semanal ou de um site bacana na internet sobre família que você vai resolver esse problema. É um problema muito mais profundo que exige justamente formar a inteligência e a vontade desses pais para que eles tenham recursos para ser bons pais. Senão, infelizmente, estamos condenados ao fracasso. Então, saibam que é preciso ajudar os pais a educar. Está difícil educar hoje. Por quê? Em primeiro lugar, porque há um relativismo profundo, que cada um põe as suas próprias ideias. Aqui a gente pode aprofundar, mas o meu doutoramento foi nessa direção, aprofundar por que nasceu esse relativismo. Onde é que está a origem de tudo isso e quais as consequências da educação? E a gente percebe a gravidade desse relativismo hoje, ao deixar os pais totalmente confusos, ninguém tem mais certeza de nada, ninguém mais sabe se deve ou não educar corretamente. Depois, há muitos estilos de família hoje e está tudo muito confuso. Então, os pais hoje perderam referências educacionais. Quando eu vi o mundo, meus pais tinham referências, vinham dos avós, vinham da tradição. Hoje, essas referências de tradição se perderam. Não há mais referências. Hoje não há mais uma estrada clara para direcionar a educação. Hoje há um deserto sem referências e sem destino. Então, é óbvio que os pais se sentem muito inseguros para educar. A maior parte das vezes que eu dou palestras em escolas, em universidades, a resposta que eu ouço dos pais é: obrigado, porque eu achei que eu estava errando. Obrigado, porque é isso que eu estava fazendo, ninguém está fazendo. Obrigado, porque não é isso que as novelas estão me ensinando, né? Então, muitas vezes as minhas palestras têm uma função de confirmação, mais do que esclarecimento. Então, saibam que esse é um grande inimigo da educação. E depois, infelizmente, já se perdeu o verdadeiro conceito educacional. Já não sabem mais educar, nem na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu estou aqui expondo a minha própria casa. Com muita pena, muitos professores, infelizmente, não estão alinhados com os princípios filosóficos e antropológicos que os gregos, desde 25 séculos atrás, defendem. Eles estão com uma outra linha, com outro olhar. Na minha visão, produz frutos muito amargos. Então, hoje, infelizmente, na universidade, há duas frentes educacionais. E nós brigamos lá dentro, sim. Porque nós queremos a verdadeira, e na minha visão, e outros querem outra que, na minha visão, produz gente muito problemática. Então, é óbvio que a gente tem que estar muito atento com isso. Então, o que a gente está vendo hoje é isso. Muitas famílias desistirem de educar. Muitas famílias cansarem-se de educar e por isso terceirizam. Por que eles terceirizam? Porque eles gostariam de terceirizar? É porque eles não têm forças, não têm capacidades intelectuais nem psicológicas para educar. Não foram preparados para ser pais. Então, como é que você vai educar hoje uma criança se você não tem esse preparo? E é isso que eu ouço com jovens de 25 a 30 anos que estão casando, os primeiros filhos, e vêm me procurar desesperadamente todos os dias. Porque o que eu faço com meu filho, que está querendo ver pornografia com 5 anos? O que eu faço com a minha filha, que quer ser pelada na Playboy com 6 anos? O que eu faço com meu filho, que quer na festinha de 10 anos, e hoje a festinha dele, você sabe como é que são essas festinhas? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Então, é preciso, volto a insistir, criar mecanismos
temos de formar famílias, funcionários, professores dentro da escola. É isso que eu faço há 4 anos nas escolas do Rio de Janeiro, em 4 escolas do Rio de Janeiro. Estou desenvolvendo um projeto já faz 4 anos que está tendo um desempenho, uma alegria imensa. Vocês não imaginam como. E poder expor isso aqui hoje em Brasília é uma imensa alegria. Saibam que isso é o futuro. As escolas têm que se alinhar, sim, com as famílias e juntos se formarem juntos para se prepararem para ser bons pais, formarem juntamente os professores para que família e escola novamente alinhados possam formar bem esses alunos de forma integral. Não dar só um conhecimento técnico, que isso é muito fácil. Para ser um bom professor, querem um segredo? Ele tem que vibrar com o aluno. Mas vibrar no lado mais profundo. Como é que ele é por dentro? Como é que ele está sentindo? Como é que ele está amando? Como é que ele está vibrando com a vida? Se ele não estiver preocupado com isso, esse professor não vai ser um bom professor. Ele vai ser um professor técnico, vai formar técnicos. Mas é isso que a educação está precisando. A educação está precisando de gente que consiga trazer projetos de valorização da pessoa como um todo. Aí vai a direção desse artigo 12 do nosso estatuto, muito alinhado com o meu pensamento. Então, saibam que é isso que eu trabalho nas escolas. Esse é o conceito que eu trago de educação e gostaria que os senhores pensassem sobre ele. Para mim, escola é um projeto comum de formação integral de pais, professores, funcionários. Em quarto e último lugar, alunos. Isso é uma escola. Essa é uma verdadeira escola. Tudo o resto é informação. Tudo o resto é um mero conhecimento técnico, que vai dar um conhecimento técnico, um emprego técnico, e a pessoa vai ser muito infeliz com o dinheiro que ganhar. Isso não é educação. Então saibam que é assim que eu enxergo a escola. Uma escola onde trabalham os mesmos valores, as mesmas virtudes, pais, professores, funcionários e alunos, todos alinhados, buscando a excelência humana, não a mera excelência profissional. Não basta, como dizia há pouco com o exemplo do Banco do Rio, conseguir profissionais excelentes, mas do ponto de vista do caráter, estarem muito atrasados, estarem muito imaturos. Então, esse é o meu ideal da escola. E quando isso começa a nascer, é impressionante como a escola vai se formando aos poucos com um lado diferente que eu chamo a alma da escola. Inclusive, aproveito, trouxe aqui 3 livros que eu publiquei recentemente e vou oferecer para a comissão com muito prazer. O primeiro chama A Alma da Escola do Século XXI, o segundo livro chama-se Fortalecer a Alma da Escola e, em último, Escola com Corpo e Alma, mostrando que também a parte material da escola, evidentemente, é importante. Mas aqui estão os 3 livros que eu gostaria de deixar com muita alegria para o presidente da nossa comissão. Se estivesse embaixo, por aí aqui na mesa. Mas, enfim, já por aí aqui na mesa, se a Cátia pode aproximar para o presidente, eu agradeceria muito, porque esses 3 livros são a minha colaboração para o estudo, né, dessa comissão, que tem coisas aí que estão refletindo na minha fala. Então, sabe que quando você vai formando pais, professores, funcionários e alunos, nasce a alma da escola, que é o que eu defendo tanto hoje em dia. Vejam o temário das palestras que eu dou para os pais. Não vou aqui poder explicar, obviamente, todos eles, mas vejam, todos esses temas foram oriundos das suas próprias necessidades. Eles é que me pedem para abordar esses temas. E olhe como estão sendo bem recebidos. Mostro algumas pequenas fotos de escolas que eu acabo de dar palestras. Olha, a direção da escola falava assim, mas será que vão vir alguns pais? Eles estão tão desinteressados. Olha, lota as palestras, todas elas lotadas, mostrando justamente a necessidade que existe hoje de formar os pais. Estão precisando disso. Quem não forma os pais não consegue ir na frente formando meus filhos. Porque os filhos são o reflexo dos pais. Lembre sempre disso, depois dos professores.
Então, quando você não forma bem os pais e os professores, você não consegue grandes resultados a nível de caráter. Que é isso que é educar realmente uma pessoa. Então, eu, além de formar esses pais, como vocês estão vendo, trago também algumas fotos de formar os funcionários de escola. Os funcionários? Como assim? Eles também são professores, também são educadores, eles também são reflexo dos valores da escola. Se você não os educa, eles vão contrastar também, e eles adoram essas palestras. O grande momento do mês dele é a palestra para o funcionário. Então, saibam que isso tudo está sendo uma alegria imensa como educador, trazer de volta isso para a escola. E depois, como eu dizia, formar os professores. Os professores também estão precisando aprender a ser verdadeiros professores. Eles foram preparados na universidade para serem tecnicamente bons. Mas será que eles têm a formação suficiente para serem professores completos? Eu percebo que não. E o meu doutoramento foi nessa pesquisa, foi justamente perceber que a desmotivação do professor hoje vai nessa direção. Ele não está formando o aluno completo. Por isso ele está desmotivado. Quem forma o aluno de forma completa, ele está motivado. Porque ele vê que o aluno precisa dele. Ele vê que o aluno gosta do que ele fala. Ele se sente muito amigo desse professor. Então, meus amigos, vim falar que esse projeto está muito bem alinhado. O único artigo que eu gostaria de contradizer e de sugerir algo novo é justamente o artigo 10 do Estatuto. O artigo 10 propõe uma disciplina obrigatória chamada Educação para a Família. Infelizmente, olha, como professor e consultor de tantas escolas que eu trabalho há mais de 30 anos, sabem que isso aí não é real. Isso aí não é possível. Já entrou a sociologia, já entrou a filosofia, como formas, de alguma maneira, de colaborar com essa educação. Mas saibam que é preciso achar uma solução mais viável, mais realista. Algo que, de alguma maneira, prepare para esse ser família. E eu proponho, então, um projeto, estou aplicando já 4 anos numa outra escola no Rio de Janeiro, 6.000 alunos, que chama Projeto de Formação nas Virtudes. Olha, gente, isso aqui é uma bomba atômica. Uma santa bomba atômica. Porque está produzindo um efeito impressionante. O que está faltando hoje na educação, esse foi o meu tema de doutoramento, a motivação por meio da virtude, é mostrar que o que você precisa hoje é pedir para um professor de matemática, olha, assim, você poderia me dispor da sua matéria hoje, só hoje, para dar uma palestra sobre virtudes? Você me disporia, professor de física, de matemática, hoje você poderia me emprestar sua aula para dar uma palestra isolada sobre virtudes para as crianças? É isso que eu tenho feito há 3 anos. Olha, está um sucesso. As crianças adoram essas palestras. As crianças estão vibrando também com essa orientação que nós vamos dando de forma individual, com algumas que queiram ser ajudadas. Chama-se tutoria ou individual. Alguns professores são preparados para serem tutores e orientam os alunos a viver e a praticar em casa essas virtudes. Então, saibam que é isso que, na minha opinião, prepara a criança para no futuro ser família. Você quer educar alguém para o futuro? Comece cedo. Você quer ser um bom pai e uma boa mãe? Você tem que começar cedo a aprender através da virtude. Senão fica uma coisa totalmente artificial, fica uma coisa falsa. Porque o que a gente percebe, a gente dizia no começo, os pais não estão com preparo, né, de ser pais, porque esses jovens não têm a capacidade de ser pais. Essa capacidade vem de quando o garoto é pequeno. Então, você quer sonhar com família sólida, família de educação forte, você tem que sonhar com integrar esses 3 motores da criança que, infelizmente, muita pouca gente conhece hoje. Educar, senhores deputados, é isto, é integrar inteligência, vontade e afetividade dentro da criança. A criança nasce com esses 3 motores que nós chamamos de inteligência,
inteligência que me leva a conhecer, vontade que me leva a escolher, afetividade que me leva a gostar das coisas, ela nasce com esses motores separados, isolados, estão lá boiando dentro de si e cada um fica andando de um jeito. Há contradição dentro da criança, claro que há. E hoje, com a influência da mídia que o Pedro Paulo vai expor agora, a afetividade da criança está longe da inteligência e da vontade. Educar hoje é fortalecer inteligência, vontade, afetividade, de forma que esses três motores, como um aeroplano trimotor, consiga ajudar a criança a decidir e a escolher corretamente. Hoje o jovem não consegue escolher corretamente, porque ele só faz o que gosta, porque é uma afetividade muito forte. Vocês acham que dá para ir longe na vida fazendo o que gosta? Vocês acham que o limite que tantos pais me pedem para falar é possível viver sem vontade, sem racionalidade? É muito complicado. Então, para concluir, doutor. Estou concluindo. Essa está perfeita. Estou concluindo. Saibam que, então, todo o meu ideal educacional é formar essas três inteligências. Inteligência teórica, que é a única que a escola desenvolve hoje. A inteligência prática, que a escola não desenvolve mais, que se faz para que ela faça as escolhas corretas. E a inteligência emocional. Quando você educa nessas três inteligências, através desse meu projeto de formação de virtudes na escola, a criança está sendo preparada para a vida, está sendo preparada para ser um bom pai de família, está se preparando para ser uma pessoa completa. Então, por que está aqui a necessidade de formar nessas três inteligências? Porque, efetivamente, são elas que vão levar a verdadeira aprendizagem da criança. Quando hoje, muitas vezes, a gente sabe de crianças que têm problemas de matemática, tem bloqueio de prova, tem raiva de professor, isso é falta de inteligência emocional. Ele não tem um preparo psicológico para enfrentar dificuldades, para se relacionar com pessoas que não gostam, etc. Então, muitas vezes, você não consegue ir para frente. Então, alguns temas que eu estou trabalhando nas escolas, na educação infantil, esses temas, algumas fotos dessas palestras que eu estou dando para as crianças, para vocês irem sonhando com isso. Ó. São momentos que eu entro em sala de aula e falo para os alunos e os professores fazendo a mesma coisa, como aplicar essas virtudes no seu dia a dia, como controlar a sua internet, como controlar, né, o seu celular, como controlar o seu Facebook, como organizar o seu estudo, como ter mais amigos, como ter... Então, é isso que as escolas estão precisando desenvolver. Quando você consegue isso, então a escola irá muito bem. E eu termino elogiando esse artigo 13 do Estatuto, que propõe esse Dia Nacional da Família, que eu achei maravilhoso. Não conhecia que tinha esse dia, fico muito feliz que tenha promovido nas minhas escolas isso aí, porque eu não sabia que existia isso, mas saibam que é isso que eu sonho para vocês. Então, eu agradeço muita atenção, espero que vocês tenham percebido que família e educação é muito mais sério do que a gente às vezes possa imaginar, e essa relação, se não é feliz, os frutos são muito, muito preocupantes. Muitíssimo obrigado. Só para perguntas. Muito obrigado, doutor João Malheiro de Oliveira, que é o nosso doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela brilhante palestra. Dá vontade de lhe ouvir aqui umas 3 horas. Viu? Nós vamos seguir aqui o procedimento e ouvir os nossos debatedores, e na sequência nós vamos abrir para as perguntas. Mas eu quero registrar aqui a presença da nossa digníssima deputada Conceição Sampaio, lá do nosso lindo estado do Amazonas, a sua presença, o deputado Jefferson Campos, representando aqui o seu grande partido, PSI. Eu fui informado que o deputado Sócrates parece que teve aqui um problema de uma indisposição, foi para casa aqui, que o nosso deputado fique inteiro para voltar aqui. Nosso digníssimo deputado Evandro Gussi, estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor, por ter tirado um tempinho da sua agenda corrida nessa Câmara para estar conosco aqui. E também registrar aqui a presença do relator e também autor dessa audiência pública, o deputado Diego Garcia, que tem feito um trabalho brilhante na escolha dos nossos debatedores. Vamos ao nosso segundo orador dessa manhã. Com a palavra, o senhor Pedro Paulo Magalhães de Oliveira Júnior, mestre em informática pela PUC do Rio de Janeiro. Vossa Senhoria tem até 20 minutos para expor os seus pensamentos.
Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer ao excelentíssimo presidente pela ceder a palavra e também agradecer ao deputado relator pelo convite que foi feito para participar dessa audiência pública. E o tema que pretendi apresentar diz respeito ao uso das novas tecnologias e vou focar em concreto mais com relação à internet, videogames. Eu acho que estou tapando aqui a tela. Então, falaria mais sobre essa questão dos videogames, internet e celulares, né? Para começar, né? Bom, em primeiro lugar, eu diria que a educação, como falou aqui o professor João Malheiro, tem agora um escopo muito ampliado, né? Um escopo muito ampliado com relação ao passado, não por questões assim, de que as pessoas mudaram, mas sim por questão de que as circunstâncias, né, principalmente as circunstâncias tecnológicas, foram alteradas. E que circunstâncias tecnológicas são essas, né, que foram alteradas? Né? Essa necessidade dos pais de educar as crianças e os adolescentes para o mundo virtual como para o mundo real. Né? Há uma nova componente, um novo eixo de necessidade de educação, que é essa educação para o mundo virtual. São inúmeras, né, as tecnologias que vão surgindo. Né? Eu poderia fazer várias sopas aqui de ícones, logos, né, empresas que surgem e morrem na internet, mas que representam, né, essa inovação, essa novidade. Né? Muitas vezes, infelizmente, o Brasil não é um polo inovador em termos de tecnologia, né? Está muito atrás nesse ponto, mas essas inovações que acabam vindo de outros países são algo que tem uma grande atração para as nossas crianças, para os nossos adolescentes aqui no Brasil. Entre todas essas tecnologias, eu diria assim, que o primeiro passo que nós temos para poder educar, para poder legislar, é saber o que eles são, né? Interessar-se por essas tecnologias. Né? Não é possível saber tudo o que acontece, né, em termos de tecnologia, o último lançamento, mas ter uma mente aberta em termos de interesse pelas novidades, interesse pela tecnologia, é algo salutar para poder educar, para poder legislar, para poder governar o Brasil. Se a gente pergunta, né, se mudou alguma coisa nos problemas de sempre, né, muitas pessoas vão dizer, olha, não mudou nada, o ser humano continua sendo o mesmo que era e que sempre foi, e nada mudou, né? Ou seja, sempre houve conteúdos impróprios nos meios de comunicação, seja nos meios de comunicação já haviam na Idade Média, em termos de jornais e pequenas revistas, e também isso teve grande atração sempre para adolescentes e para crianças. Por um lado, isso é verdade, mas por outro lado, também é importante notar de que houve uma alteração muito grande em termos de mudanças tecnológicas intrageração. Se cada um de nós pensar na tecnologia que havia quando os nossos pais eram crianças, provavelmente para alguns daqui, quando o pai era criança, a tecnologia disponível era a televisão preta e branca, e quando nós nascemos já havia televisão colorida. É um salto tecnológico, sem dúvida, mas é um salto tecnológico inferior ao que existe hoje entre uma mãe que nasceu num mundo em que havia CDs e havia DVDs, e hoje uma criança que tem acesso a qualquer tipo de vídeo no YouTube, Netflix e diversos outros serviços, e que vão surgindo a cada ano serviços que fazem com que 5 anos seja uma eternidade do ponto de vista tecnológico. Então, essa mudança, essa velocidade grande de alteração tecnológica que fez com que, dentro de uma mesma geração, haja um salto de tecnologia que é impactante e que tem implicações em termos educacionais, é algo que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de se adaptar a elas. Essa dificuldade, eu diria que as pessoas, e todos nós aqui, já sentimos um pouco assim o peso dos anos, né, que vai passando, né? Então a gente percebe que nós tendemos a nos concentrar naquilo em que a gente se sente seguro, naquelas tecnologias que a gente já domina, naquelas novidades que a gente conhece, né, nas coisas que a gente conhece, e falar, olha, isso que é novo eu não vou aprender porque dá trabalho, porque demanda tempo, porque demanda estudo, né, porque demanda adaptação, né? Então, esse salto de geração, ele é acentuado porque as crianças estão mais abertas a aprender, são mais como esponjas que conseguem absorver mais rapidamente o que está passando à sua volta, enquanto que nós temos mais resistência, mais dificuldade e precisamos combater isso.
A internet é uma ferramenta fantástica que eu não consigo imaginar hoje como seria. Quando eu entrei na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1993, a internet estava surgindo e a gente começou a usar a internet. Então, eu não consigo ver como seria a minha vida universitária, até o doutorado que eu fiz em medicina na USP, depois, agora, mais de 2009, todos esses anos universitários e todos os anos de trabalho sem internet, não haveria como trabalhar. Hoje em dia, a gente pode dizer assim, se faltar luz, mas ainda tiver o notebook conectado na internet, ainda dá para fazer alguma coisa, né? A luz não é tão necessária, mas a internet é necessária para a gente continuar trabalhando, porque precisamos fazer operações financeiras, porque precisamos enviar mensagens, porque precisamos pegar artigos para ler, porque precisamos publicar coisas, porque precisamos, vamos dizer, consultar outras pessoas para o nosso trabalho profissional, né? Mesmo o trabalho de um deputado, de um senador, hoje depende intensivamente da conexão com a internet, né? Esse feedback que os deputados acabam recebendo através das redes sociais, dos e-mails, né? Da comunicação via Twitter, né? Muitos dos nobres deputados aqui têm uma conta no Twitter e participam ativamente, né? E tem essa interação com o seu eleitor de uma nova forma, né? Tudo isso abre novas perspectivas para também para o exercício da função parlamentar, né? É importante também perceber que a internet trouxe uma série de benefícios enormes, mas também alguns riscos, né? Esses riscos, eu diria assim, dependência do uso da internet, né? De que hoje tem pessoas que, se tomar o celular dela, ela ficaria extremamente nervosa. Uma das formas que o governo poderia fazer para ganhar qualquer medida aqui na casa seria dizer para o deputado: olha, o celular está retido até que você vote aqui no meu projeto, né? Isso seria mais eficaz do que qualquer outro método de escudo que já foi usado nessa casa. Então, é óbvio que há uma dependência. Todos nós percebemos isso, né? Nós estamos longe da nossa zona de conforto eletrônica. A gente sente uma necessidade de estar conectado, de ter informações, de ter aquele dispositivo, de ter aquela mídia, né? Depois da fuga do mundo real, muitas pessoas utilizam a internet, celular, videogame, joguinhos de celular, né? Como uma forma de escapar dos problemas que tem que enfrentar no mundo real, né? Falo muito assim da síndrome do Alt-Tab, né? Porque no Windows, você muda de programa, você aperta lá Alt-Tab, ele muda para o outro programa e você começa a falar notícias, começa a ver Facebook, o que for, né? Então, quando a gente às vezes está num trabalho complicado, num trabalho difícil, há essa tendência, assim, essa dificuldade que nós temos que enfrentar de seguir naquele trabalho e de não mudar para uma outra tarefa, né? De não mudar para uma coisa, para uma fuga eletrônica, diria assim, né? Também, de referências morais, né? A gente vai vendo que a exposição a conteúdos que vão contra os valores da família, vão contra os valores educacionais positivos, né? Tudo isso vai gerando uma carga emocional, uma carga, vamos dizer assim, até deseducacional, que influencia muito o modo como as pessoas se comportam, o modo como as pessoas enfrentam seus problemas do dia a dia, né? O próprio consumismo também, né? Essa necessidade de trocar recentemente, vamos dizer, trocar continuamente de equipamentos, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, então para mim é um ótimo negócio que as pessoas troquem de equipamentos, mas eu acho que o consumismo, pelo consumismo, né? Trocar, gastar, fazer gastos supérfluos, né? Equipamentos que a gente comprou e não sabe para que serve direito, né? Tudo isso é algo que é um efeito que precisa ser combatido, que precisa ser, vamos dizer, pelo menos trabalhado do ponto de vista educacional, na família, na sociedade. E esse tripé, que é o tripé que eu diria assim, que é o centro daquilo que mudou do ponto de vista tecnológico, impactando na educação, que é uma abundância de conteúdos inapropriados. E quando eu falo uma abundância, vamos dizer assim, é algo nunca visto assim em termos de conteúdos inapropriados. Todas aquelas questões que, vamos dizer, antes, uma pessoa para ter um adolescente nos anos 80, né, e quisesse ter acesso a algo que o pai proibisse, né, ela teria que ter uma operação logística complexa para obter aquilo ali. E atualmente, rapidamente, através do Google, ela consegue ter acesso a coisas. Alguns poderiam advogar, falar, mas eu sou favorável que as crianças tenham acesso a conteúdos eróticos aqui, porque eu defendo essa tese. Bom, eu não sou partidário da mesma tese, não concordo, mas diria assim, mesmo que você concorde com isso, você não poderia dizer que você concorda que uma criança tem acesso
a um site com tutorial ensinando como se matar de maneira correta, ou como se matar de maneira eficaz, né? E é isso que eu pretendo mostrar aqui, né? Ou seja, de que há tudo na internet e que os pais têm o direito de exercer, dentro dessa tarefa educativa dos pais, uma orientação, um controle, uma educação de conteúdos que os seus filhos têm acesso na internet, né? É uma tarefa principalmente dos pais, né, nessa coisa de educação, né? E facilidade de anonimato, né? A internet permite hoje o anonimato, né? Por exemplo, uma pessoa que queira ofender a um deputado, ofender uma autoridade, né, na internet, basta criar uma conta falsa, um perfil falso no Facebook, no Twitter, e já facilmente ela pode fazer isso. É um direito que ela tem dentro do ponto de vista assim, daquela ferramenta, né? A ferramenta confere a ela esse direito, mas é algo que precisa também ser pensado do ponto de vista de justiça, do ponto de vista de honestidade, do ponto de vista de como que a ferramenta deve ser utilizada. Uma pesquisa que a gente conduziu há alguns anos, tem já 3 ou 4 anos, mas a amostra significativa de quase 1.500 crianças e adolescentes, que mais de 70% dos adolescentes visitam sites pornográficos com frequência. Com frequência, aqui quer dizer todos os dias, né? A partir entre 10 e 15 anos, né? E 87% dos pais acham que os filhos não fazem parte do grupo dos 70%. A conclusão que a gente pode tirar daqui, né, sem muito exercício estatístico, é que os pais, às vezes, não têm muita consciência do que os filhos estão fazendo nesse tempo de lazer ou o que for com relação ao uso de internet, de celular, de videogames, né? 95% dos PCs usados por crianças e adolescentes não tem nenhuma ferramenta de controle que o pai possa utilizar para regular ou para, pelo menos, colocar um horário para fazer a lição de casa, um horário para fazer os trabalhos escolares, um horário para limitar o uso daquilo ali, um horário para estimular atividades de hobbies ou de atividades esportivas, o que for, né? Um exemplo real, assim, mostrando que a dependência e vamos dizer, o vício, a pornografia da internet, né, é algo que não afeta as crianças, né? Um e-mail anonimizado, mas que é recebido pela nossa empresa, falando de uma pessoa de 42 anos, 40 e poucos anos, profissional, de sucesso numa cidade, numa capital brasileira, falando que viciado não consegue se controlar, que isso já fez perder emprego, de que tem atrapalhado a vida familiar, né, de estar chegando próximo a uma situação de divórcio e que ele não consegue se controlar e precisa de uma ajuda externa, perguntando se esse software que a gente fabrica, se ele é capaz de bloquear tudo para que ele possa contar com uma ajuda externa para se controlar. Eu vejo essa situação como a mesma situação de uma pessoa que sofre de alcoolismo, de uma pessoa que sofre de dependência de drogas, de uma pessoa que sofre de dependência de jogo, do ponto de vista de jogo de apostas de azar, né? É o mesmo tipo de mecanismo cerebral, né? Essa parte que estuda na medicina, né, de mecanismo de recompensa cerebral através dos canais de dopamina, né? É o mesmo mecanismo que está envolvido na dependência de pornografia, na dependência do álcool, na dependência de cocaína, na dependência de jogo de azar. É o mesmo modo do cérebro, né, que busca uma recompensa e depois essa recompensa vai sendo cada vez mais demandada para gerar prazer, para gerar uma satisfação, uma gratificação. Isso vai gerando uma satisfação, uma depressão que pode levar a pessoa ao suicídio, pode levar a pessoa a uma depressão profunda, né, a alguma outra transtorno psiquiátrico. Também o problema da pedofilia, que é um problema que já tem sido amplamente discutido e debatido. A primeira vez que eu fui convidado nessa casa foi na CPI da exploração sexual do menor, em 2004. Eu reconheci aqui até o nome da deputada, que era relatora do projeto, né, relatora da CPI na época, a deputada Maria do Rosário. Ela convidou. Isso já tem 11 anos, né? Mas o problema continua no Brasil, né? É algo que segue presente, né? E é algo que destrói a vida de uma criança, que destrói a vida de uma família. Às vezes uma criança tira uma fotografia sem roupa, tira uma fotografia numa situação comprometedora, vai para um amigo, o amigo distribui isso na internet, né? E as crianças, às vezes, não têm esse conceito de que o que ela colocou na internet está ali para sempre e não tem como retirar. Aqui um exemplo, uma pesquisa britânica mostrou que mais de 50% das crianças e adolescentes
e adulto jovem, vamos dizer assim, já mandou foto sua nua pela internet, né? E as pessoas às vezes perdem essa noção de que, olha, o que você colocou ali, o que você compartilhou, não tem como voltar atrás, não tem como colocar o gato de volta no saco, né? Você abriu ali a caixa de Pandora, não tem como fechar novamente, né? Então é preciso saber que, olha, isso aqui não é para ser compartilhado na internet, né? Também essa questão desse fenômeno que o pessoal tem chamado de sexting, né? Que é envio de relações íntimas pela internet para o namorado ou para... E que é isso, né? A campanha britânica, né? O governo britânico, preocupado com isso, falava, faça uma pose, tire uma foto e se arrependa para sempre, né? Essa é a ideia por trás disso, né? Como falava, né? Sugestões, né, que você encontra na internet, nesse site, é um serviço chamado Satan Service, né? É um serviço que tem várias dicas de como ensinar a pessoa a se matar de maneira eficaz, dizendo que, olha, não tente fazer isso, porque isso você não vai se matar, vai se machucar, mas se mate dessa maneira. Então, esse tipo de conteúdo disponível também, né? Ou conteúdo ensinando a fazer drogas caseiras, né? Fabricar drogas com materiais caseiros, né? Sites também que estimulam a traição ou a infidelidade matrimonial, né? Que aquilo tipo de outdoor que peguei no Rio de Janeiro, tem um caso agora, arrependa-se depois, né? Ou seja, que vai atacando valores da família. Ou seja, tudo isso são fatos, né? Não são coisas que eu digo assim, olha, a missão parlamentar é proibir a existência de qualquer conteúdo e controlar o conteúdo da internet. Mas estou dizendo, esse é o cenário que existe. Eu estou apresentando o cenário que existe, né? Avançando aqui um pouco, né? Essa também dificuldade, né, que as crianças e adolescentes acabam tendo do ponto de vista de relacionamento, né, de que para se relacionar virtualmente, mas às vezes não tem o mesmo nível de relacionamento do ponto de vista pessoal, né? O uso dos dispositivos móveis, né, que cada vez mais é presente, acaba também criando distrações em sala de aula, acaba também produzindo, vamos dizer, uma dependência de estar ligado na telinha, né? Em um congresso americano, o pessoal falava do Down Gaze Syndrome, né? Que é a síndrome da pessoa olhando para baixo, né? Que é essa síndrome da pessoa que está focada na tela, né? Eu mesmo, essa semana, parei, vindo de São Paulo para o Rio, parei ali em Aparecida e bati a cabeça numa placa, porque estava olhando para o celular enquanto estava andando, e não olhei a placa e bati a cabeça, né? Então, sou uma vítima dessa síndrome, eu sou um exemplo, né, de pessoa que não presta atenção nas coisas e está olhando para o celular, né? Ia falar um pouco, mas aqui já estamos esgotando o tempo, então prefiro pular aqui um pouco, de falar que esses filtros de conteúdo que existem para a internet não são um mecanismo de censura, mas sim um mecanismo de proteção que os pais colocam, da mesma maneira que colocam telas nos apartamentos para que as crianças pequenas não pulem da janela, né? Essa é a ideia, né? Algumas providências educativas, né, que os pais mostrem aos filhos de que as ações têm consequências, mesmo na internet, né? Também, né, de que essas crianças tenham convicções do que fazem, né? De que essas convicções não são algo só que devem ser seguidas por questão de lei, mas que são algo que são valores que foram transmitidos a eles, né? Também estar atento, né? Os pais devem estar atentos a perceber possíveis sinais, né, de dependência, de consumismo, de fuga do mundo real, de doenças psiquiátricas que vão surgindo pelo uso indevido de tecnologias, né? Falar um pouco sobre os videogames, já terminando. Os videogames são bastante atraentes, né? Tem jogos excelentes em termos de entretenimento, mas tem jogos extremamente violentos e a gente já tem a oportunidade de conhecer. E eu diria assim que o grande problema desses jogos violentos são a educação do sentimento, né? Quando a gente está vendo um filme violento, nós somos um espectador. Agora, quando a criança é o que assassina no jogo, quando a criança é o estuprador no jogo, quando a criança é o que está assaltando no jogo, ele, em primeira pessoa, é o agente daquilo ali, e ele, em primeira pessoa, vamos dizer, alguém que está sendo mais influenciado em termos da educação dos seus sentimentos do que apenas é um espectador passivo, né? Os jogos com realismo gráfico que a indústria tem conseguido, né, faz com que esse ambiente seja cada vez mais imersivo, né? Aqui um exemplo de um jogo chamado Replay,
que é um jogo onde ganha o melhor estuprador. Então, o objetivo é ir estuprando meninas no metrô, né? Então, esse é um jogo que existe e está disponível, e eu chamo de proibido no Brasil, sem dúvida, mas em qualquer metrô aí do Brasília, Rio, São Paulo, qualquer capital, a pessoa adquire esse jogo, né? O legislador, né? Terminando aqui um pouco, diz assim, né? Os senhores têm uma oportunidade única, assim, do ponto de vista de formar, né, o estatuto, né, daquilo que vai guiar a família nos próximos anos no Brasil, né? É uma oportunidade única que os senhores têm, né? E o legislador hoje no Brasil, eu diria que tem uma percepção do ponto de vista da sociedade, pelo menos a percepção que eu tenho, uma percepção não muito positiva, né? As pessoas fazem piadas, as pessoas fazem um amigo dizia quando eu vim para cá, falou assim, olha, cuidado lá na Câmara dos Deputados, né, que você vai para Brasília. Esse tipo de piada a gente ouve direto e é preciso mudar isso, né? Ou seja, há muita gente boa nessa casa, né? Há muita gente de bem nessa casa, eu diria a maioria, né? Eu diria, há muita gente que está trabalhando para o bem do Brasil nessa casa, né? E é preciso que os senhores façam essa voz da maioria ser escutada, né? Essa voz de representante do povo, né? Pessoas que estão aqui para servir o povo brasileiro, né? De que foram eleitos como servidores do povo, né? Não pessoas que estão se servindo de um cargo, mas que recebem aquele cargo como uma missão, né? Como um trabalho para a sociedade, né? Bom, o legislador, ele tem que ter em conta de que o papel dele não é criar um mecanismo de censura como o grande ritual da China, né? Que impede o acesso, né? E eu recordo aqui um dos primeiros legisladores, na verdade, assim, teve um papel mais regional do ponto de vista legislativo, mas foi um dos fundadores da América, né, dos Estados Unidos, dizia que aqueles que abrem mão da sua liberdade em nome da segurança não terão, nem merecem, nenhuma nem outra, né? Então, quando pensarem, né, do ponto de vista de regulação da internet, né, eu diria assim, o Estado que se preocupa em fornecer aos pais ferramentas para que eles façam o seu papel de educação, e não o Estado tente ele suprir o papel dos pais na educação das crianças e dos adolescentes, né? Por fim, termino aqui com as sugestões da importância e exemplaridade dos pais e também, já que estamos numa casa legislativa, dos legisladores, né? Os legisladores, na medida que dão um exemplo de integridade na vida pública, de honestidade, de trabalho, né? Duro, né? Eles passam a ser um exemplo para a sociedade e passam a servir de exemplo para as crianças e adolescentes. É muito importante que os senhores tenham essa noção de que são um espelho da sociedade, que a sociedade vai olhar para os senhores e para as senhoras e ver um modelo, né? Então, é uma responsabilidade que todos têm, né? Depois, as crianças também têm convicções, né? Não é só uma questão legislativa de forçar a criança que atue bem por uma lei, ou por um estatuto, ou por uma regulamentação, mas sim porque elas vão tendo convicções, né? Então, um estatuto que fortaleça a família, que fortaleça a escola, que fortaleça a educação, também permite que as crianças tenham mais convicções. Também nós temos que conhecer as tecnologias, não podemos ser expertos em tudo, mas aquilo que a gente coloca na nossa casa, ou aquilo que a gente está envolvido diretamente na aquisição, a gente tem que saber do que se trata. Diria também que os filhos, compartilhando com os pais esse tempo de lazer na internet, podem aprender a usar bem a ferramenta e, por fim, estimular outras alternativas de descanso, que cada vez vão caindo mais em desuso, né? Esporte, hobbies, né? Atividades ao ar livre, né? Criar soluções criativas para novos problemas, né? Deixo aqui o contato, para caso alguém tenha depois queira mandar um e-mail, perguntar alguma coisa, tem um contato. E agradeço novamente ao seu presidente pela oportunidade de ir para o seu relator pelo convite. Brilhante explanação do nosso nobre doutor Paulo. E enquanto Vossa Senhoria falava, eu ficava tentando lembrar como era a minha vida antes do celular. Não consigo lembrar. E olha que eu tenho 42 anos, né? O celular um pouquinho depois. Eu quero aqui registrar a presença de alguns deputados que chegaram. O deputado Eros Pontinho, nosso grande líder de Minas Gerais, e o deputado Alfredo Kiefer. Esse sobrenome é complicado para a gente que nasceu na roça, mas vai aprender.
Muito obrigado pela presença aqui, nobre deputado. Nós vamos ao nosso terceiro e último palestrante dessa manhã. Eu não havia visto o deputado Anderson Ferreira, autor do Estatuto da Família, o autor desse projeto que provocou toda essa grande discussão benéfica para a sociedade brasileira. Vossa Excelência brilhanta essa comissão e acredito que logo deve falar também. Então, passamos ao último expositor dessa manhã, com a palavra o senhor Vladimir Brega Filho, promotor de justiça de Santa Cruz do Rio Pardo. Vossa Senhoria tem até 20 minutos para expor os seus pensamentos aqui. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar todos os deputados na pessoa do presidente da mesa. Vladimir, desculpe, tem uma senhora conosco aqui, a dona Bena Rodrigues Domingues, é presidente do Mulher Progressista do Distrito Federal, também como parte da sua executiva aqui do Mulheres Progressistas, que está abrilhantando também a nossa comissão. Muito obrigado pela presença e essa Casa do Povo, façam sempre pela sua casa. Pois não. Saúdo, então, todos os deputados na pessoa do presidente da mesa, deputado Marco Feliciano. Queria dizer que é uma honra para mim estar aqui na Câmara dos Deputados, de alguma forma contribuindo para a discussão desse tema, que é um tema importante, que precisa ser debatido pelo Poder Legislativo. E quero também registrar aqui, talvez seja um mérito da comissão de me convidar, um professor de uma faculdade do norte do Paraná, uma região longínqua, talvez ainda no sentido de prestigiar também as minorias. Mas, enfim, agradeço o convite e penso que tem algo a contribuir para o projeto. Eu sou da parte daqueles que não estão muito acostumados à tecnologia, aqueles mais antigos, então eu peço desculpas se eu fiz o meu PowerPoint, eu vou aqui, de alguma forma, trazer uns conceitos para você. Quando me convidaram, disseram que talvez o objetivo é que eu falasse para vocês a respeito de laicidade do Estado. O que seria laicidade estatal? E para tentar entender por que a laicidade seria importante aqui para o projeto, procurando o projeto, cheguei à conclusão de que o objetivo talvez é muito relacionado ao tema casamento. Ou seja, laicidade e casamento são coisas muito próximas. O matrimônio é algo criado pela igreja e, de alguma forma, isso está relacionado ao projeto. E, por conta disso, eu acho que eu preciso, primeiro, trazer alguns esclarecimentos do que a Constituição entende o que é laicidade estatal. O que é o Estado laico? Para evitar que o projeto, e alguns digam, esse projeto não é razoável, porque ele fere o Estado laico. Não, vamos tentar entender primeiro o que é o Estado laico, para depois, a partir do que é o Estado laico, construir um projeto que seja adequado para cumprir as missões constitucionais. E, para falar de Estado laico, talvez a gente pudesse lembrar o contrário do Estado laico, que é o Estado confessional. O Estado confessional é aquele Estado que tem religião, que foi o Estado que vigiu no Brasil na Constituição Imperial de 1824, em que a religião do Estado era a religião católica apostólica romana. Não vivemos mais um Estado laico, a gente não vive mais um Estado em que existe uma religião oficial para esse Estado. A partir da Constituição de 1891, o Estado ele passa a ser independente da igreja, independente da religião, e o Estado não pode, e as constituições que vieram, todas repetiram isso, o Estado não pode ter vínculo, não pode ter associação com as religiões. Por conta disso, muitas pessoas adotam um discurso que eu chamo de laicismo exacerbado, que tudo que está relacionado à religião estaria equivocado. E aí a gente acaba ouvindo questões relativas a retirar todos os símbolos de todos os prédios públicos, dizendo que deveria acabar com todos os feriados que fossem religiosos, que não poderia existir concessões de televisão e de rádio para entidades religiosas, e parece que isso não é o Estado laico que foi definido na Constituição. O Estado laico definido na Constituição é aquele que separa a igreja da religião, mas que, de alguma forma, impõe ao Estado o dever de prestigiar e proteger a liberdade religiosa das pessoas. Por que eu digo isso? Basta a gente ler a nossa Constituição.
A Constituição começa, no seu preâmbulo, já invocando a proteção de Deus. Isso está certo que o preâmbulo, ele não tem, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele não tem valor normativo, que isso seja uma regra que deva ser cumprida, mas, de alguma forma, ele demonstra que a Constituição, quando invocou Deus no preâmbulo, não é uma Constituição contrária à religião. Isso é um ponto importante. A Constituição não é contra a religião. Ela prevê que o Estado é laico. O laico não pode se associar às religiões, mas não pode, de alguma forma, perseguir a religião. Isso só lendo o preâmbulo. Mas vamos tentar outros dispositivos que não fossem o preâmbulo. O artigo 5º garante a nossa liberdade religiosa. Se o artigo 5º garante a liberdade religiosa das pessoas, ele impõe ao Estado um dever de proteger a liberdade da religião das pessoas, e então um dever do Estado de acabar com todos os valores religiosos da Constituição. Mas um último dispositivo, tem outros, mas eu acho que é um dispositivo muito interessante, que é aquele que dá imunidade tributária para os templos religiosos. Puxa, a Constituição, então, de 88, além de garantir a nossa liberdade, além de dizer que o Estado é laico, ela cria um privilégio, porque não pagar imposto no Brasil é um privilégio. E um privilégio de que todos os templos religiosos não devem pagar tributos. De tudo isso que eu quis dizer tudo isso para mostrar que a Constituição, ela não é contra a religião. Nós não vivemos um Estado antirreligioso, porque poderia ter um Estado confessional, um Estado laico e um Estado laico antirreligioso. O nosso Estado, ele é simplesmente um Estado laico e não um Estado antirreligioso. Por isso que o Estado deve proteger a liberdade religiosa das pessoas. Quer por conta dos símbolos que existem, não dá para imaginar a gente desfazer o Cristo Redentor, porque é um símbolo religioso e tudo mais. Os feriados, na verdade, acabam sendo tão vinculados aos nossos próprios costumes. Eu fico imaginando alguém acabar com o feriado do Natal, né? Acabar com o Carnaval, com a Semana Santa. É tão bom ter um feriado, né? Mas o São João. Então, não é isso que o Estado deve fazer. O Estado deve prestigiar o sentimento religioso, mas não pode se associar à religião. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que o Estado laico, a laicidade foi criada também como uma forma de proteção das religiões. Proteção das religiões que nem sempre foram a maioria, como é o Estado brasileiro atualmente. No surgimento das religiões houve muita perseguição, e a ideia de Estado laico é exatamente para evitar a perseguição contra as minorias. Então, as minorias religiosas que não podem ser perseguidas pelo Estado, para que o Estado imponha a ideia dele, a religião dele, ou a crença dele, ou a não crença dele. Então, por conta disso, quando se fala em religião, eu preciso pensar em dois aspectos quando eu falo em laicidade. Eu tenho que pensar em neutralidade, ou seja, o Estado tem que ser um Estado neutro, que não pode nem prejudicar e nem privilegiar a religião, e eu também tenho que lembrar que o Estado está aí para defender as minorias. Então, esses são os aspectos que eu acho que, quando se fala em Estado laico, é preciso lembrar: neutralidade e proteção de minorias. E disse tudo isso para entrar na questão que eu acho que uma questão muito controvertida do Estatuto das Famílias, como está previsto, que é a questão do casamento, a definição do que seria família. A família seria a união entre homem e mulher e tudo mais. Eu penso que, nessa perspectiva de que o Estado laico tem que proteger as minorias, nós também não podemos nos esquecer da minoria. Não vou entrar no mérito do projeto, não vou entrar no mérito do projeto, das sugestões, acho que compete a comissão estabelecer isso, mas penso que seria o Estatuto da Família, que é importantíssimo, que tem que ser debatido, é uma oportunidade ímpar para o Poder Legislativo estabelecer, proteger a família. A família que a gente ouviu os palestrantes, o João Malheiro, o Pedro Paulo, que vem sendo desvalorizada, e essa é a tarefa
Poder Legislativo. Porque se o Poder Legislativo não fizer isso, quem vai fazer é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já disse o que para eles é família. E acho que, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal não tem a legitimidade que tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa dizer o que é família. Talvez possa dizer o que é a família dita, aspas, não é minha expressão, dita tradicional, mas também abrir uma possibilidade de que todos sejam agregados pelo conceito de família. Porque, por exemplo, nas escolas em que o João tem os seus trabalhos, existem todos os tipos de família, e todas essas famílias precisam ser abrigadas, todas as famílias precisam ser protegidas. Então, penso que é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, porque envolve toda a sociedade, pensamentos muito divergentes a respeito desse conceito de família, mas se o Congresso Nacional não enfrentar essa tarefa, a tarefa vai ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros que foram eleitos pela população, que foram indicados, o Congresso participa da indicação e tudo mais, mas, de alguma forma, acaba não representando o que a sociedade pensa. Muitas vezes, a pressão da mídia no Supremo Tribunal Federal é muito mais forte do que a pressão no Congresso. O Congresso é a casa da liberdade, as pessoas têm liberdade de falarem o que querem. Eu não fui, ninguém me disse o que eu deveria falar aqui, o que eu não deveria falar aqui, com a mais absoluta liberdade, mas penso que eu não tenho opinião formada, não tenho um texto construído, e penso que essa é a tarefa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional exerceu o seu papel de dizer o que é família, para evitar que o Supremo Tribunal Federal acabe tomando esse papel, e como na DPF, e há uma crítica de parte da doutrina, que na DPF acabou dizendo que, embora a Constituição diga que família é união entre homem e mulher, mas que isso não é o que está escrito, não é o que deve ser lido. Mas quem deve dizer o que deve ser lido, o que não deve ser lido, quem deve regulamentar o dispositivo constitucional, não deve ser o Supremo Tribunal Federal, deve ser o Poder Legislativo, que tem legitimidade para entender o que é família, o que são famílias, como são essas famílias. O outro, além de dizer o que é família, também seria importante trazer nesse projeto algo mais. Talvez falar em união duradoura, união pública, porque a família não é um mero, do jeito que as nossas relações estão se desenvolvendo pela internet, né? Talvez alguém queira dizer que é uma família constituída no Facebook sem que ninguém se conheça, né? Do jeito que a sociedade está mudando. Então, talvez alguns requisitos do que venha a constituir essa família, que essa união duradoura, essa união com uma ideia de futuro comum. Eu sempre digo que para você ter uma família, todos têm que ter o mesmo objetivo. Não adianta o marido ter um objetivo econômico, a mulher tem um objetivo de cuidar dos filhos. Em algum momento, eles vão se desentrelaçar, e por conta disso que as estatísticas vem demonstrando que o casamento no Brasil cada vez mais vem durando menos. Dizem as estatísticas que duram próximo de 10 anos. Né? Eu já pensei essa fase, já estou aumentando a estatística. Mas, enfim, acho que isso também é uma questão que precisa ser bastante debatida, mas tenho absoluta certeza, vendo aqui a comissão, convidando pessoas para falar de temas variados, a participação dos deputados nas discussões, eu tenho absoluta certeza que essa comissão vai ser uma comissão que vai dar frutos importantes para o Brasil, porque o Brasil só vai, de alguma forma, melhorar se a família estiver bem estabelecida. Qual vai ser essas famílias? Compete aos deputados dizerem quais são essas famílias. Mas a minha torcida é para que esse projeto não seja mais um projeto que fique sendo discutido e que, finalmente, o Congresso Nacional acabe cumprindo seu papel e impedindo, então, que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, legitimamente também, na verdade, o Supremo acaba decidindo, porque o próprio Congresso Nacional acaba não discutindo essas questões um pouco mais polêmicas, e que o Supremo usurpe essa função que eu penso que é
do Congresso Nacional. Enfim, eu não vou abusar do tempo, até terminar um pouco antes. Acho que essas eram as principais considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre procurador, doutor Vladimir Brega, pela sua exposição. Eu queria dizer que nós estamos tendo aqui a cobertura do E-Democracia, com a participação da sociedade, e veio um recado aqui do Renato de Brasília, que quer parabenizar o deputado Diego Garcia pela iniciativa de abordar esse tema da audiência pública. Também quero registrar aqui a presença de alguns deputados que acabaram chegando. Deputado Evandro Rogério Roman, do PSD de São Paulo, e é do Paraná. Minha assessoria falhou aqui. Paraná, perdão, nome do deputado. O senhor vai acabar perdendo os votos lá do Paraná por causa disso. São Paulo. Pois bem, agora eu quero passar a palavra aos deputados que estão inscritos, e se alguém ainda quiser fazer uma inscrição para a sua fala e não foi, por favor, só comunicar a mesa. Eu tenho o deputado Alfredo Kiefer. Presidente, só eu tenho que me ausentar, até porque daqui a pouco eu viajo. Só queria registrar aqui, eu não sou, já participei de outros eventos, o Diego aqui é minha testemunha, aqui meu colega de Paraná, como o Rogério Roman, e não sou membro da comissão, mas eu quero registrar aqui e parabenizar a comissão pelas exposições que fizeram aqui. Eu vi a abordagem de que a maioria pensa da forma como alguns aqui pensam, no sentido da preservação da família, mas não é o que a gente sente, infelizmente, nem mesmo no Congresso Nacional e na medida, em grande parte da sociedade. Eu, por exemplo, eu protocolei um projeto na Câmara de obrigatoriedade, mas com opção facultativa, de ensino bíblico. E eu comecei a discutir isso de forma pública e eu me aborreci até com algumas pessoas que acharam isso uma das coisas absurdas, Romano. Então, não, mas isso é uma coisa retrógrada, você está dando um passo para trás e tal, né? E a minha justificativa é extensa, no sentido de dizer que a Bíblia é o livro mais antigo, é o mais lido do mundo. Ele concilia história da humanidade com ensinamentos do bem. Quer dizer, não há nada de ruim se nós colocarmos o ensino bíblico nas igrejas. Uma outra vez que eu estive aqui, eu registrei, e faço coro aqui, o palestrante, o Pedro Paulo, do nefasto resultado que nós temos com a internet. Eu associo isso à televisão pública que nós temos. Que eu sou totalmente favorável à total liberdade de expressão. Acho que nós não podemos ter censura nos meios de comunicação, mas nós temos que dar um freio naquilo que prejudica a constituição da família, da sociedade, que essa célula, se a gente não preservar, nós temos tudo para temer o que resultado nós teremos nas futuras gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Vez por outra a gente comenta, olha, estamos avançando na educação, porque nós tivemos acesso muito mais acesso à educação, mas o uso indevido da internet e a exposição que nossos jovens e adolescentes têm, principalmente nos meios de comunicação, eu não sei qual é o resultado que isso terá. Então, eu penso que a Casa do Povo, o Legislativo brasileiro, deveria criar mecanismos legais, não de censura, mas
como disse aqui o expositor, de uma tela protetora, como nós defendemos a tela protetora na internet, nós deveríamos criar mecanismos de tela protetora na televisão. É demasiado a exposição à sexualidade, a indução à traição, a desestruturação familiar, e isso não vai fazer bem para nós, muito menos para as nossas gerações. Então, eu queria deixar esse registro aqui, pastor Feliciano, que nós temos que propagar isso. Defender a família, a célula máter, não é retroagir, não é ser retrógrado, não é ser antiquado. Eu acho que é ser moderno, sim, e nós estaremos contribuindo. Eu pertenço ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, mas eu sempre digo que o meu partido, eu tenho jovens, eu discuto com eles e as brigas às vezes são grandes, né? Porque o meu partido é o Partido Conservador Liberal Democrático, né? Conservador na sociedade e na família, democrático no sistema político e liberal na economia. Então, esse é o partido. Então, e dentro desse meu partido real, eu entendo que o conservadorismo é uma manutenção daquilo que foi construído na história da humanidade. Por bem, deve ser preservado, deve ser mantido e deve ser construído. Era esse o registro que eu queria fazer. Permito a minha ausência e a minha retirada. Muito obrigado. Vossa Excelência tem sim perdão para qualquer erro que cometer. Muito obrigado pela sua fala, Alfredo. Presidente, eu gostaria só fazer um registro ao deputado Alfredo Kaifer, que a sugestão desse requerimento veio justamente das suas indagações naquela outra reunião. Então, apresentei o requerimento graças à contribuição que Vossa Excelência deu aqui para nós naquela ocasião. Às vezes pensamos aqui no caso que nós somos algumas vozes isoladas, mas de repente aparece o deputado Alfredo que para uma surpresa do seu posicionamento, e isso nos estimula a continuar lutando pelos nossos princípios. Passamos então agora à lista dos oradores, e o primeiro orador inscrito ninguém menos do que o relator do projeto e autor do requerimento, deputado Diego Garcia. Vossa Excelência tem, pelo regimento são 3 minutos, mas Vossa Excelência tem o tempo que for necessário para indagar os nossos... Presidente, se me permite, eu gostaria de passar a minha inscrição, deixar ela por último, até para permitir para que os nobres colegas possam fazer suas perguntas diante da realidade que nós estamos vivendo nessa manhã com relação a tantas comissões, talvez algum deles tenha que se ausentar, e assim eu gostaria de ficar por último na pergunta. Nobre, como sempre, e cavalheiro, né? Então passamos aqui a lista de inscrições. O próximo inscrito, o deputado Wilson Ferreira, autor do Estatuto da Família. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, justificar os nobres colegas aqui, como o deputado Diego falou, né? Hoje é um dia de muitas atividades e a gente choca os horários nas comissões. Eu tenho 3 comissões praticamente no mesmo horário, mas eu não consegui chegar a tempo, né? E eu vi os comentários ao chegar, né, de alguns parlamentares que já tinham passado por aqui, estavam registrando presença também, participando de outras comissões, de como foi importante o debate, a participação do doutor Pedro Paulo, também do doutor João Malheiro, né? Eu consegui ainda pegar pelo menos uma palestra que eu consegui, que foi a do doutor Vladimir. E eu fico muito feliz, quero dizer que isso é uma realização de um grande sonho, né? Eu, quando cheguei aqui há 4 anos atrás, na legislatura passada, eu vi nesta casa vários debates importantes, mas não via se debater aqui nesta casa políticas públicas para a valorização da família. Tinham sim projetos que traziam bem-estar para a família, mas não que se assim um único projeto que conseguisse trazer um conjunto de ações de políticas públicas. Foi daí que surgiu a nossa ideia
de elaborar o Estatuto da Família. E hoje, a cada dia, eu tenho vivido um sonho de ver essa casa parar, como o deputado Marcos Feliciano acabou de falar. A gente vai se surpreendendo em cada audiência pública, em cada reunião da comissão especial, porque era um sentimento que nós percebemos na sociedade e dentro da casa também nós percebemos isso através de parlamentares. Mas hoje esse sentimento ele se expande e ele se materializa, não é? Em participações, em surpresas em cada reunião que nós temos, assim, de adesões. Eu não tenho dúvida nenhuma que a partir do momento que essa comissão aprovar esse relatório, com a participação popular através de audiências públicas, a participação dos colegas aqui, o que nós trouxemos como relator, como autor desse projeto, foi apenas um esqueleto, um norte para que possamos seguir. Toda a comissão especial e cada projeto que tramita na comissão especial, ele sofre modificações e adequações, não é? Porque eu não sou palatino aqui da verdade e achar que todo o nosso projeto possa ser perfeito, não é? Eu tenho certeza que esse conjunto de cabeças pensando, não é? De participação popular, os anseios que a sociedade assim necessitam para que possa ser mais eficaz, não é? É mais do que importante num processo da tramitação de um projeto. Então, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer aos parlamentares que têm se esforçado muito. A casa vive um momento difícil. Nós conseguimos a madrugada em votações, o horário prejudica porque nós temos várias comissões nesse mesmo horário. Mas mesmo assim, eles não deixam de estar presentes em cada reunião, como também os convidados que assim são trazidos para cá e enriquecem muito esse projeto. Então, essa minha fala é mais um agradecimento pela oportunidade que vocês estão dando para nós parlamentares, para a sociedade brasileira, para enriquecer esse projeto, que tenho certeza será um dos projetos mais importantes nessa legislatura. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alisson Ferreira, pela sua interpelação. Parabéns pela sua iniciativa, por ter pensado nisso e por ter se dobrado sobre um assunto que ficou adormecido durante muitos anos no nosso país, que é o assunto sobre a família. A família só passa pelo descaso, pela degradação que vivemos hoje, exatamente pela falta de coragem, porque acredito que todos enxergam, ninguém é cego. Mas ao longo dos anos as pessoas perdem a coragem de debater o assunto, de trazer a baila no assunto. Bem disse aqui o nosso procurador, alguns assuntos que são importantíssimos. Existem outras formas de família, como agregá-las, como entendê-las, como absorvê-las, que norte ser dado. Mas enquanto alguém não tem coragem, as coisas passam despercebidas no nosso país. Então, parabéns pela sua iniciativa. Deputado Evandro Gussi, Vossa Excelência tem até 3 minutos, ou quantos minutos achar necessário para as suas interpelações. Eu vou ignorar a segunda parte, porque isso pode não ser prudente. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, deputado pastor Marcos Feliciano, e, sobretudo, pela presidência nesse momento, cumprimentar o relator, deputado Diego Garcia, pelo trabalho que tem feito, o esmero que tem dado essa semente plantada pelo deputado Anderson Ferreira, que é importante essa deliberação. Eu, infelizmente, não consegui pegar a palestra do Dr. Pedro Paulo, me ressinto disso, mas consegui pegar pontos fundamentais do Dr. João Malheiro quanto de Excelência, o Dr. Vladimir. Me parece que uma coisa, eu vou começar de trás para frente, primeiro que eu concordo plenamente com Vossa Excelência de que essa tarefa compete ao Congresso Nacional. E me parece que, com todo o respeito que tem ao Supremo Tribunal Federal, ele usurpa funções quando invade searas que só poderiam ser bem debatidas fruto da deliberação, porque é assim que funciona a razão prática. Né? A razão prática que é o modo como pensamos nas questões ligadas à ação e política, moral, direitos, são, por definição, temas ligados ao agir humano, à conduta humana.
esse sistema só funciona mediante deliberação. O bom Aristóteles dizia que uma sociedade que tivesse alguém com a virtude tão grande, seria ideal que ele sozinho governasse. Mas esse sujeito não se acha em qualquer esquina. Então isso não seria bom. Depois ele disse que se houvesse um grupo pequeno de pessoas, uma aristocracia, cuja virtude fosse também irrepreensível, que eles governassem. É fácil, né? Menos pessoas decidindo e refletindo. Mas também não é fácil. E, portanto, ele já lá não chamava de democracia, porque a democracia era a deturpação disso, mas a politia ou politeia, ele dizia que era melhor contar com a mediedade das virtudes, o meio das virtudes. E essa, no fundo, isso não existia na época, mas era, no fundo, aí a gênese que hoje nós fazemos aqui no Parlamento. Então, essas questões só podem ser tratadas nesse âmbito. E quando o faz de uma maneira diferente, quer em decisões monocráticas, quer mesmo em decisões colegiadas, mas colegiados que não representam, não tem em si a pluralidade das opiniões sobre política, sobre moral, sobre direito, ela não conseguirá jamais ter. E veja que coisa interessante. Age o Congresso, vai parecer paradoxal o que eu vou dizer aqui, e talvez até com um equívoco lógico, mas age o Congresso Nacional também quando não age. Age o Congresso Nacional quando diz: nós não achamos que devamos mudar esse assunto. E essa inação deliberada, proposital do Congresso Nacional, deve ser respeitada. E quando não é, na minha humilde opinião, trata-se de uma usurpação de outras funções constitucionais. Um outro ponto que Vossa Excelência tratou, e aqui nós estamos num processo de reflexão, gostei muito, em primeiro lugar, da análise do Estado laico, e dizer que quem contribuiu, a instituição que mais contribuiu para a laicidade do Estado, foi o cristiano, tentativa dos poderes públicos, em algum momento, querer impor a religião na época, quem seriam os bispos, quem seria cardeal, quem seria papa. Havia uma pressão muito grande de autoridades da época para que isso acontecesse. Então, naquela ocasião, constrói-se uma frutuosa doutrina do Estado laico, segundo a qual diz: olha, o Estado tem que cuidar das questões terrestres. É interessante, por exemplo, que no âmbito da Igreja Católica, e aqui eu procuro sempre manter a autonomia das realidades, a autonomia das realidades temporais, como a gente diz, frente a realidades transcendentais, que eu não desprezo, mas mantenho-me aqui, eu sou deputado federal, estou no âmbito de uma realidade terrestre, razão, e assim procuro sempre me colocar. Mas no âmbito, inclusive, da Igreja Católica, não há questões dogmáticas sobre a família. A família não é tratada, não há dogma sobre a família. Porque no âmbito da Igreja Católica, o dogma se dá em questões que são teologicamente controvertidas. Quando surgem grandes debates teológicos, depois de um grande esforço dos teólogos, a Igreja coloca numa tentativa, não estou aqui dizendo, não estou defendendo essa visão, pelo contrário, nos damos muito bem aqui, aqueles que têm vertentes religiosas diferentes, mas é uma proteção da fé dos simples, digamos assim. A família não é tema de dogma na Igreja Católica. A proteção à vida não é tema de dogma na Igreja Católica, porque esses temas são temas aos quais nós chegamos tranquilamente pela via natural da luz da razão. Então, por isso, não precisamos de dogma nesse tema. Quando alguém vem dizer, é dogmatismo. Não. Esses temas não estão no âmbito de dogmas. Esses temas estão no âmbito da razão. E aqui me preocupa uma questão importante. Portanto, eu me felicito com a contemplação que a Excelência faz da laicidade do Estado. Né? Talvez o maior pensador que nós temos no mundo nisso é um espanhol chamado Andrés Ollero, que é juiz do Tribunal Constitucional da Espanha e talvez o maior pesquisador sobre laicidade e laicismo. O que vivemos no Brasil hoje é um laicismo, ou seja, aquele que por algum momento, por alguma razão, tem
descobre-se que o sujeito é cristão ou alguma coisa, e esse aí precisa ser segregado da sociedade. Eu tenho registro de casos de professores que, aprovados em concurso em universidades federais no Brasil, os alunos se revoltaram, não pode ser professor de filosofia porque é católico. Isso aí feriria toda a concepção de laicidade. Sem querer me estender, que o tema é tão importante e as contribuições de Vossa Excelência, de Vossas Senhorias, certamente tão ricas, mas dentro da tarefa do Congresso Nacional, eu não acho que nos caiba dizer o que é família. Nós podemos sim reconhecer juridicamente aquilo que a natureza apresenta como família. Porque eu sou daqueles que ainda acredita que o ser humano é capaz de contemplar a natureza e extrair dela a sua racionalidade. Eu vou repetir algo que já disse aqui. Me impressiona, eu gosto muito de programas sobre o reino animal, Animal Planet e outros aí, e fico impressionado com a riqueza e a sofisticação que a ciência chegou em perceber o porquê das coisas. O porquê da cor de um determinado animal, a acidez de saliva, enfim, milhares de outros exemplos. Olha, ele tem o dente assim porque ele come determinada coisa assim. Ou seja, há uma racionalidade na natureza. Há um porquê das coisas serem como são. E isso, no âmbito do reino animal, já ficou assim. Inclusive, rende canais de televisão que tratam exclusivamente sobre isso o tempo todo. O que assusta é que quando nós olhamos para o ser humano, toda essa sofisticação simplesmente desaparece. E aqui vou voltar a lembrar que, e vou parafraseá-lo, não tenha entre aspas, ele diz o seguinte, né? Que um elefante tenha tromba é uma coisa curiosa. Que 2 o tenham é impressionante. Que 4 elefantes tenham tromba é um milagre. Que todos os elefantes tenham tromba, isso é um complô. Isso é um complô. Claro que isso era um sarcasmo, uma ironia aos céticos. Aqueles que não conseguem olhar a natureza das coisas e extrair dela uma racionalidade, um porquê de ser. Eu acho que seria pretensioso do Congresso Nacional, por parte do Congresso Nacional, dizer, nós vamos dizer o que é família. Nós podemos aqui criar uma lei dizendo o que é porco. Isso não transformará os porcos, nem transformará as galinhas em porcos. É uma realidade a ser observada. Cabe a nós, sim, percebendo essa realidade, ordená-la, ou sugerir a ordenação de uma maneira diferente. Porque senão nós caímos num risco sério, que é o risco dos nominalismos. Né? Os nominalistas achavam que se desse um nome para uma determinada coisa, aquilo transformaria a natureza da coisa. E eu não quero comparar as duas situações, porque comparar as coisas ao nazismo é sempre beira assim, uma coisa ralé, radical e ralé. Na minha predição é essa. Mas o nominalismo foi um dos pressupostos para que o nazismo pudesse viver o que fez. Por quê? Há um filme muito interessante, eu nunca me recordo o título, mas que mostra um filme que passa praticamente numa mesa em que a cúpula nazista passa a decidir sobre a solução final dos judeus. E eles começam, a ideia final é desenvolver uma lei que permita a solução final, porque os nazistas eram extremamente legalistas, uma preocupação com o direito positivo, como nós não temos hoje, mas então não podia ser uma coisa que não pudesse ser racionalmente explicada. E eles começam a dizer, nós temos que acabar com os judeus, não dá para criar mais campo de concentração, eles não morrem suficientemente bem por causas naturais, enfim. Mas aí começa a discutir, cara, nós não podemos matar alemães. E essas pessoas são alemãs. Eles começam a dizer, não, espera um pouquinho, mas quem é filho de pai? Os judeus atribuem se eu não estou errado, o pastor Marco Feliciano é grande especialista desse assunto, atribui a filiação à mãe. Então não tem problema. Se é filho de pai alemão, isso aí já não tem problema. Então vamos construir aqui. Se é pai alemão, já não é mais alemão.
se é filho de pai judeu, não é mais alemão. Mãe judia, ele não é mais alemão, porque a nacionalidade dos judeus é dada pela mãe. Então, se é mãe judia, não é mais alemão. E foram construindo uma grande arquitetura deplorável, na dúvida, para dizer quem era alemão. E ao final da reunião, estava decidido quem era alemão, quem não era mais alemão. Ou seja, damos nomes e dos nomes nós construímos realidades. E nós não acho que tenhamos esse direito. Não estou dizendo que é culpa minha ou do deputado Diego. Nós não temos esse direito de, por nomes, construirmos. Família é uma realidade natural. Todas as espécies tendem à procriação. O ser humano, no que tem de biológico, também terá. Só que a procriação do ser humano depende num passo 2, que é a educação, coisa que não existe. Educação em sentido estrito não existe nas outras espécies. Educação é uma especificidade humana. E a educação depende de formação teórica, depende de formação prática. A educação, e aqui saúdo Dr. João Malheiro, que brilhante posição a qual Vossa Senhoria nos brindou. A educação pressupõe o conhecimento das faculdades da alma. Que o ser humano é um ser com que tem inteligência, que tem vontade e que tem sentimentos, ou sensações, uma sensibilidade. E que o que caracteriza a humanidade é justamente a não sujeição à sensibilidade, o que é próprio dos animais, mas uma possibilidade de se posicionar perante elas a partir da inteligência e pelo caminho da vontade, digamos assim. Isso nos faz humanos. E essa especificidade humana exige um processo educacional e que, por seu lado, exige uma construção, que é o que nós chamamos de família, mínima que garanta que esse processo possa ser bem cuidado. Tanto que essa coisa de colocarmos todos nas escolas, a escola só educa quem já é educado. Se não há o mínimo de virtude, de humildade, de respeito ao professor, não tem processo educacional, não se forma. E isso se aprende em casa. E a boa psicologia dá conta que os estándares principais se formam até os 6, 7, se eu não estou enganado, não é bem a minha área. Então, acho que nós devemos, sim, e aqui nessa comissão, com um compromisso muito sério, que há deputados sérios, ainda que divergentes, mas um trabalho sério. Então, não temos, na minha opinião, o direito de dizer o que é família. Nós temos que reconhecer o que é a família. E aqui não faço juízo concreto de nenhum caso, de nenhuma situação das vidas pessoais das pessoas, de maneira alguma. Pelo contrário, a pessoa humana, independente de qualquer das suas circunstâncias, deve ter a sua dignidade respeitada. Se ela tem uma orientação sexual diferente da minha, ou mesmo da qual eu divirja, ela deve merecer o meu respeito absoluto. E por isso eu seria contrário a qualquer forma, não sei que é o caso do pastor Marcos Feliciano, deputado, do deputado Diego Garcia, nós aqui seríamos os primeiros a combater qualquer forma de homofobia. O dia que eu tiver uma notícia de alguém aprovado num concurso dificílimo do Ministério Público do Estado de São Paulo, sou praticamente seu vizinho, moro em Tupã, conheço Santa Cruz do Rio Pardo, Lins, toda aquela região, um lugar fantástico. O dia que eu souber que alguém aprovado no concurso do Ministério Público não é nomeado porque é homossexual, eu serei o primeiro a ir defender essa pessoa. Porque isso seria, sim, uma homofobia, seria uma usurpação. Enfim, para terminar, agora, uma outra questão. Uma família pressupõe a procriação, a manutenção da espécie, mais um processo que eduque para a liberdade. Um processo que eduque para a liberdade. E isso pressupõe pessoas de sexos distintos. Isso pressupõe não só sob o aspecto biológico, mas sob o aspecto, isso já é comprovado, que homem e mulher são diferentes. Isso não é culpa minha, não é culpa do pastor Marcos Feliciano. Isso foi a natureza que assim constituiu. São diferentes.
complementares, eu dizia inclusive ontem que nós chegamos já há muito tempo a uma bela sofisticação dos papéis de homem e mulher. Os contos de fada foram uma literatura surgida na Idade Média, que queriam dizer o seguinte, que a supremacia física do homem não poderia ser canal de usurpação e de dominação da mulher. Ao contrário, deveria ser um serviço de proteção e resguardo à mulher e à sua família. Enfim, distintos, complementares e necessários para a formação familiar. Desculpa ter me estendido, mas eu acabei ficando para a última parte da fala de Vossa Excelência. Eu já adverti no início. Agradeço pelo belo trabalho que tem feito junto com o deputado sócio na condução desses trabalhos, o deputado Diego, o deputado Anderson. Esse tema é fundamental, não por aspectos religiosos. Não haverá Estado sem família. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Evandro Gussi, pela brilhante explanação e pelo equilíbrio nas suas palavras. Ponderação é sempre uma marca de um grande legislador. Deputado Evandro Rogério, estamos Evandro ao quadrado aqui hoje, né? É isso. Era uma outra reunião, nós falamos que isso era uma dificuldade na infância, que eram bem poucos Evandro. E aqui nós nos encontramos em dois na mesma comissão por várias vezes. Mas queria cumprimentar o pastor Feliciano, cumprimentar o Sóstenes também, devido à sua ausência, ao Diego, que foi o autor dessa audiência, aos palestrantes que não tive a oportunidade, que estavam nos ministérios, hoje acabei fazendo as audiências dos ministérios, que é também uma das funções que nos acarreta, porque você acaba não tendo essa possibilidade. Quando elas são marcadas, você acaba não realizando algumas ações que são diretamente bem ligadas. Mas eu, ouvindo o que eu pude ouvir aqui e o entendimento, alguns conceitos, eu falo que quando você entra no ponto família, você rapidamente você é levado a aspectos religiosos. Rapidamente você E quando você envolve e você se posiciona forte nisso, você leva uma pecha rapidinho, ou duas. Ou você é retrógrado, ou você é fundamentalista. E isso acaba, muitas vezes, fazendo aquela situação do encolhendo. Acho que foi até o senhor falou que você acaba, muitas vezes, não discutindo, né, ignorando. E neste ignorar, você vai perdendo as particularidades e a sensibilidade do ser família, da estrutura, dessa maior instituição que se tem, que é a instituição família. Então, eu pergunto, eu concordo muito bem com o meu deputado Evandro, nós não podemos sair daqui realmente com o que eu dizer, olha, isto daqui é família, porque a família ela tem toda a sua estrutura, a sua existência, mas nós podemos discutir realmente quais são os melhores caminhos e colocar a aprovação realmente dentro de um entendimento, que eu acho que não é nem esse nossa intenção de dizer, olha, a família é isto ou é aquilo, mas discutirmos um eixo norteador que, enquanto esta casa, esta ação acredita realmente que tem os seus valores. E eu sou muito aberto nessa ação em relação a o que não é família. Eu tenho o entendimento de que ela é a presença, né, de duas pessoas, principalmente, eu digo assim, 2 homens e 2 mulheres, conforme foi falado. Mas eu me pergunto, em algumas situações, a qual eu já vivenciei no nível parentesco, de 2 irmãs que perderam muito cedo seus pais, e as 2 cresceram constituindo, entre elas, uma grande família. Né? Então, se nós levarmos a ferro e fogo de que é um homem e uma mulher, como que essas 2 pessoas desse nível parentesco meu constituíram uma bela família, que desenvolveram, resolveram juntas manter aquela dinastia familiar que elas herdaram, né, dos seus pais. Então é uma coisa muito ampla, é uma ação bastante forte. E pergunto também assim, por que é tão difícil,
né? Muitas vezes, educar isso, levantar uma situação tão, ao mesmo tempo, tão simples, né? Na escola. Eu não tive a oportunidade, doutor João Malheiro, de ouvir, talvez o senhor tenha até respondido e eu não tive a oportunidade de ver, mas são alguns pontos que é difícil responder. E por que em algumas situações, talvez o senhor também já tenha respondido, quando se debate isso, nós temos aqui estilos educacionais confusos, estilos educacionais que nos levam a várias interpretações, se é algo tão simples, tão fácil de ser entendido, de ter. Eu falo que os valores familiares, eles são, eu vou dizer assim, a base da origem do esporte. Para os gregos, o esporte ele era um lapidador do caráter. Eram 3 bases de que lapidavam o ser humano. O primeiro era a família, que dava os valores éticos, morais, a estrutura do ser, conforme Vossa Excelência do Plano Evandro falou, moldados muitas vezes até os 7 anos. Conforme as teorias freudianas, enfim, outras que têm essa ação. Há controvérsias em relação a isso, mas a maioria das literaturas trazem isso. Aí você vinha para o aspecto educacional, a educação te dava a tecnologia, o desenvolvimento, a inovação, tá? E a partir do momento em que você tinha a base desta pirâmide, você tinha a família, a haste esquerda da pirâmide, a educação, quando você estava pronto, os seus 18, 19 anos, você ingressava um pouco antes, ingressava na vida do esporte, tá? E que deste conjunto, família, educação e esporte, você saía você era o combatente, que é a palavra atleta grego. Então eu diria que todo esse conceito, ele se perdeu, inclusive para o esporte, que é a minha origem, inclusive boa parte dela em relação à família, que foi transferido muitas vezes esses valores éticos e morais para a esquerda da pirâmide, para a escola, para a parte educacional, e que não é essa a função. Então, muitas vezes isso me trouxe, primeiro, pelos valores cristãos que tenho, pelos valores de entendimento realmente de uma família sólida, de um entendimento da origem que eu venho como descendente italiano, e como eu trago isso forte. E tento transmitir hoje para os meus 3 filhos, né, a força que tem a família em todos os momentos. Então, isso para mim é algo muito relevante, tem um apelo muito forte. E me traz, e sinto muito não poder ter acompanhado, mas muitas vezes as coisas são atropeladas desta forma. Mas esses valores, eu digo aos senhores, que são valores que eu quero, tento pelo menos discutir de uma forma muito forte, que a gente saia daqui apresentando dentro desse projeto de lei, desse estatuto, algo que realmente a sociedade entenda como um possível, repito, possível conceito. Ninguém aqui é dono da verdade, o que é estipular dizendo, a partir de agora, a instituição aí que existe há milhares e milhares de séculos aí, vai ser desta forma. Mas pelo menos dizer o seguinte, discutimos e acreditamos na força dessa instituição máxima, que é a família. Obrigado. Muito obrigado, deputado Rogério, pela sua revelação. E antes de passar a palavra ao relator do projeto, pergunto ao deputado Evandro Rogério se Vossa Excelência poderia assumir essa presença por um minuto para que eu possa fazer umas indagações também, sendo Vossa Excelência entre esse Evandro e aquele, acredito que o senhor tem mais experiência em idade, que é assim que é o regimento da casa. Bom, neste momento passamos a palavra ao pastor Marco Feliciano. Deputado Evandro, presidente do exercício nesse momento, muito obrigado pela oportunidade. Quero aqui pedir desculpa aos nossos debatedores, que aqui na casa a gente quase não almoça, a gente esquece que a gente é ser humano e dado o avanço do horário. Mas eu queria aqui fazer apenas algumas colocações, inclusive na fala do Dr. João Malheiro de Oliveira, temos algo em comum, é lisboeta. Meu pai nasceu em Lisboa, então também tem sangue português